o Nordeste. Essa parte do Brasil que durante tanto tempo foi tratada como o pobre coitado do mapa, agora começa a dar um baile em boa parte do país. É como aquele aluno que ficava lá no fundo da sala, quieto, invisível, até que um dia tira 10 na prova e o professor precisa repensar quem realmente estava aprendendo. E o que está acontecendo ali não é coincidência, é consequência. Enquanto os Estados Unidos seguem brigando por tarifas, a China está construindo pontes, literalmente, com o Brasil. E adivinha por onde essa ponte começa? Pela Bahia, claro. A mesma Bahia que um dia viu a Ford fechar as portas e agora abre os portões para a BYD, a gigante chinesa que promete transformar Camaçari no coração elétrico do país. O mais curioso é que, no meio dessa dança geopolítica, o Brasil pode ter tropeçado em algo raro, uma oportunidade. E, pela primeira vez em muito tempo, o Nordeste parece estar no centro do palco, com holofotes vindos de Pequim, de Brasília e, por que não, da própria história. Porque o que está nascendo ali vai muito além de carros elétricos, portos e ferrovias. É o prenúncio de um novo eixo de poder econômico, um que, talvez daqui a alguns anos, faça o resto do país admitir que o futuro pode sim vir no sertão. Mas calma, antes que alguém diga, mas é investimento chinês e o Brasil vai virar colônia de novo? É bom lembrar, colônia a gente já foi, dos europeus, dos Estados Unidos e até das próprias elites nacionais, que sempre trataram o país como se fosse um quintal particular. A diferença agora é que o jogo pode ser outro. A China não chega com porta-aviões, mas com contêineres. Não vem com soldados, vem com engenheiros. E se o Brasil souber jogar esse xadrez, o Nordeste pode deixar de ser visto como o problema e começar a ser visto como a solução. Afinal, enquanto o Sul e o Sudeste estão exauridos, com infraestrutura engessada e custos nas alturas, o Nordeste é o terreno fértil, literalmente e economicamente, para uma nova revolução industrial verde. E se o vento sopra do leste, por que não usar as velas em vez de reclamar da maré? O Fórum de Cooperação Financeira Brasil-China, realizado pela segunda vez, é o retrato perfeito dessa transição. O evento, que poderia muito bem se chamar Bahia-China, mostra como os investimentos de Pequim deixaram de mirar apenas São Paulo e Rio de Janeiro e passaram a enxergar o Nordeste como um território estratégico. E não é difícil entender por quê. A Bahia oferece portos, energia renovável, posição geográfica privilegiada e um governo disposto a abrir as portas para parcerias que, em outras épocas, seriam vistas com desconfiança. A China não chega aqui com discursos ideológicos. Chega com obras, gruas e contratos de bilhões de dólares. Um exemplo concreto dessa virada é a Ponte Salvador-Itaparica, que promete ser a maior da América Latina. Mais do que uma obra monumental, ela é um símbolo de algo maior. A tentativa de ligar não apenas duas margens, mas dois mundos, o da dependência econômica e o da autonomia produtiva. Com capital chinês e engenharia local, essa ponte representa o início de uma nova fase em que o Brasil volta a pensar grande e a Bahia se coloca como palco principal dessa reconstrução silenciosa. Mas o grande salto mesmo veio com a chegada da BYD em Camaçari. No lugar onde a Ford um dia fechou as portas e deixou milhares de desempregados, surge agora uma fábrica que une o etanol brasileiro à tecnologia elétrica chinesa. Um casamento improvável, mas promissor. A promessa é clara: 150 mil veículos por ano, podendo chegar a 300 mil, e um centro de desenvolvimento tecnológico que coloca engenheiros brasileiros e chineses lado a lado. Se tudo der certo, em 5 anos, a BYD pode se tornar a maior montadora do país. É o tipo de revolução que transforma uma derrota industrial em símbolo de soberania. E essa transformação não acontece sozinha. Para cada fábrica instalada, surge a necessidade de portos, ferrovias e energia. O Porto Sul, em Ilhéus, é o exemplo perfeito disso. Construído com profundidade natural suficiente para receber navios de grande porte,
o porto se liga diretamente à Ferrovia de Integração Oeste-Leste, a FIOL, que pode conectar o litoral baiano até o Peru, cruzando o continente. O que parecia um sonho megalomaníaco começa a se tornar viável graças à presença de um parceiro que entende de infraestrutura, a China. No fundo, é a velha lógica dos impérios, só que agora disfarçada de globalização. No mesmo ritmo, o estaleiro Enseada, em Maragogipe, voltou ativa após anos de abandono. A Petrobras e suas parceiras privadas já anunciaram a construção de 6 navios equipados com tecnologia híbrida e potencial para operar com biocombustíveis. É o tipo de notícia que não aparece em rede nacional, mas que muda profundamente a estrutura de uma economia regional. Estamos falando de bilhões de reais em investimento e de uma retomada que resgata a velha vocação naval da Bahia. É indústria, emprego e tecnologia se reencontrando com a costa do Recôncavo. E como se não bastasse, a Bahia ainda está no centro da retomada da produção nacional de fertilizantes. Após a dependência quase total da Rússia, uma escolha que se revelou um tiro no pé durante a guerra na Ucrânia, o governo federal decidiu reativar as fábricas de ureia na Bahia e em Sergipe. Isso significa que, ao mesmo tempo em que o país recupera sua soberania alimentar, o Nordeste se consolida como base estratégica de um setor essencial para o agronegócio. É a velha lição da economia real. Quem controla a produção, controla o futuro. Mas, como toda história de crescimento acelerado, essa também tem suas sombras. A subcontratação de empresas chinesas acusadas de trabalho escravo acende o alerta. A instalação de parques eólicos em áreas tradicionais gera conflitos ambientais e sociais. E é aí que entra o papel do Estado brasileiro, garantir que o progresso não custe a dignidade do povo. Desenvolvimento sem regulação é só exploração com roupa nova. A Bahia não pode trocar a dependência do Sul pela submissão ao capital estrangeiro. Apesar disso, é inegável que algo profundo está acontecendo. Pela primeira vez em décadas, a Bahia volta a ditar o ritmo da economia nacional. E o que começa ali se espalha. Pernambuco amplia sua indústria naval. O Ceará investe pesado em energia verde. O Piauí aposta em ferrovias e exportação agrícola. É um movimento que reposiciona o Nordeste como protagonista de um novo ciclo de desenvolvimento. E, curiosamente, esse novo mapa do poder econômico brasileiro começa justamente onde a história começou, no litoral baiano. E olha que ironia deliciosa. Enquanto muitos ainda insistem em repetir aquele papo de que o Nordeste vive de Bolsa Família, é de lá que começa a surgir a nova base produtiva do país. Fábricas de carros elétricos, portos de exportação, ferrovias cruzando o sertão e até estaleiros ressuscitando das cinzas. Parece até roteiro de ficção científica tropical, mas é pura realidade. A Bahia, por exemplo, não está só recebendo investimentos, está se tornando o símbolo de uma virada histórica. E tudo isso com um tempero que os tecnocratas de São Paulo jamais entenderiam. O desenvolvimento com sotaque, com dendê e com a alegria de quem sempre foi deixado de lado, mas agora dirige o próprio destino. Porque, convenhamos, nada mais brasileiro do que transformar a dor em força e o abandono em ponto de partida. Se chegou até aqui, deixe seu like para apoiar o canal, comente aqui embaixo o que achou e compartilhe com amigos. Valeu e até o próximo vídeo!